Essa é pra vocês, tá?
Ou aposentada. Próximos cursos. Violões todos, hein? Seja Adentando naquela catedral. Essa violões todos. eu vou avisando aí para quem for de mulher. 4, 5, 6. Violões só de menina. Que coisa linda, ó. Não houve tempo, né, no Enas, obrigado pela lembrança.
queria parabenizar todo o colegiado, todo o secretariado. Eu tenho a impressão, a Sandusa é minha testemunha, de que nós criamos um jeito, um caminho de fazer o Renasce acontecer de maneira mais precisa. Havia algumas dificuldades que foram sendo superadas. Por exemplo, a qualidade das canções deu um salto e só quem está no processo é capaz de acompanhar. Um salto assim significativo. Então, não fazer a menção e não agradecer seria da minha parte indelicado. Então, uma salva de palmas para o pessoal da. E aí o que chamou minha atenção é o seguinte, vocês, né? Vocês sabem que espontaneidade e improviso, eles se contrapõem à precisão e à técnica. Isso na concepção de alguns. Na realidade, é possível que ambas possam se conciliar, desde que não se perca o propósito pelo qual se faz. Mas improviso, compreendam a palavra improviso como uma execução leve, sem o excesso do rigor técnico, mas assim, sendo envolvido pela música. E que ela seja comunicada na inteireza do meu ser. Faz diferença. E a integralidade do meu ser esteja na canção, tanto quanto a canção já entrou na minha existência. Exato. Porque o ensaio ele deve ocorrer, mas não é o ensaio que determina a forma que você irá executar as canções do curso. É o amor para com aquelas pessoas que surgem estranhas, desconhecidas e lentamente, paulatinamente, gradativamente vão sendo reconhecidas como irmãos e irmãs que têm o direito de receber o Evangelho. E a canção no curso de Emaús, ela precisa ser executada, né, exercida nessa inteireza. E não é simples. Por exemplo, a facilidade com que o ser humano tem e a palavra apareceu ali, no fragmentar-se, ela sempre foi percebida. Nós encontraremos essa capacidade de em outras formas de linguagem, na filosofia, nas outras ciências. A própria igreja tem uma forma de compreender essa fragmentação. Em outras palavras e bem simples, e até resgatando os santos da igreja, é quando apenas o corpo se faz presente, mas a nossa alma pode divagar todos os cantos da terra. Uma pergunta desafiadora. Meu irmão e minha irmã, você está aqui ou apenas seu corpo? A fragmentação, ela complexificou-se quando nós reconhecemos através dos documentos da igreja. Percebam que a nossa irmã pela manhã, ela leu, a partir do segundo parágrafo desse slide. São locais, onde se manifesta os ambientes que compõem a realidade urbana e a cultura. São locais onde se manifesta, ainda que em forma e graus diferentes, a tendência ao imediatismo, tudo para ontem, a diversificação e a fragmentação. Mas nós sabemos qual instrumento tem causado maior incidência e fragmentação. A rede social. É impressionante
possibilidades se abrem quando nós estamos navegando na web. Eu mal terminei um determinado assunto de interesse e pesquisa e eu estarei recebendo tantas outras possibilidades por meio de links para que aquele mesmo assunto possa ser abordado por outra pessoa de maneira mais geral ou de maneira mais específica. Entramos novamente na questão da inteligência artificial, que vai te proporcionar, a partir de um clique, as diversas possibilidades sobre aquele assunto. Aliás, não só sobre assuntos de pesquisa, né? O nosso dispositivo, ele possui vários recursos que eles estão acionados, alguns sabemos quais são, outros não. Por exemplo, às vezes ele apenas captou trechos da sua conversa com alguém. Ele estava no seu bolso, ligado, mas naquele momento você não estava tendo uma interação com ele. Mas há esse recurso, capta, e o assunto era a respeito de moda. Você conversando com um amigo querendo comprar um sapato de valor acessível e bonito. Aí, quando você vai para a sua pesquisa, seja qual for o navegador, estranhamente aparecerá nas propagandas acima ou abaixo da sua pesquisa o bendito sapato, bonito e acessível. Vejam, essa fragmentação que nos lança, né, esse universo de possibilidades em links, né, e em propagandas, ele vai quebrando a nossa capacidade relacional, não só com o próximo, mas também consigo mesmo. Uma prática atual comum, professor, eu estou com um espaço de tempo, uma hora e meia de intervalo no trabalho. Eu tenho um privilégio, é uma suposição, o cenário que eu estou construindo uma suposição. Eu trabalho em frente a uma praça e o deslocamento é distante para fazer a refeição em casa. Então eu levo minha própria refeição. E uma praça belíssima, muito bem cuidada, que fica em frente à empresa na qual eu trabalho. Eu faço a refeição rapidamente, ninguém me acompanha, e eu entro, por exemplo, no Instagram, na maioria das vezes vídeos curtos, e a gente vai passando. De vez em quando surge algo interessante, na maioria das vezes assuntos aleatórios, para provocar risos. Você está se relacionando de fato consigo? A demanda do conteúdo dos vídeos corresponde a alguma coisa edificante à sua vida pessoal? São duas grandes questões, da antropologia e da psicologia, mas a mais importante é essa. Não seria mais interessante que você estivesse lendo a Bíblia, os documentos da igreja, ou um livro de literatura? Porque isso daqui hoje, queridos, não significa absolutamente nada. Aliás, tem sido um elemento para os principais estudiosos do tema uma profunda alienação. Fuga de si mesmo. Passa lá. Por que acaba nos induzindo à fragmentação, necessariamente fragmentação? Se não está provocando uma reflexão, se às vezes eu apenas estou olhando para ele passando, só vou parar e assistir mais de uma vez aquilo que me interessa, mas aquilo que me interessa também é banal. Às vezes não temos força nem para selecionar prioridades que valeriam a pena que eu me detesse em algum vídeo. E aí, quando nós estamos diante dos conteúdos cristãos católicos, 1%, 2% são relevantes, os demais
repasso conteúdos duvidosos para ninguém. Aliás, eu não sou de passar nada, absolutamente nada para ninguém, enquanto eu não sei quem é a fonte, quais são, aliás, quem é o responsável pelo vídeo e quais são as suas sustentações. Quando eu digo sustentações, eu estou querendo dizer aquilo que a igreja sempre nos ensina, o que fundamenta para que aquele conteúdo ele seja replicado para outras pessoas. É um conteúdo que trará edificação ou um conteúdo que não trará nada? Então não se trata só da nossa presença na rede social. Trata-se da forma como nós nos utilizamos da rede social. A nossa presença precisa ter critérios, tanto quanto existem critérios, para que eu seja capaz de enviar um conteúdo edificante. Com todo esse entendimento, né, com referência às redes sociais, das fake news, da desconstrução, da fragmentação, você entende que há uma tendência a declinar essa convivência com a rede social? Irmão, já declinou. Graças a Deus o Brasil tomou uma decisão importante, porque a Europa do mundo é lei, não vai usar o celular. O declínio cognitivo do ser humano, ele assim despencou. Por isso que eu falei para vocês hoje pela manhã, fiz questão de abrir a nossa conversa expondo os assuntos seríssimos que foram abordados com a ajuda de peritos no sínodo. Há um consenso mundial que envolve pesquisa de gente séria, não os donos das big techs, né? Os interesses financeiros, os grandes interessados, os interessados na questão do nome financeiro. Não. E liderando essas pesquisas está a neurociência associada à antropologia e também aos educadores, principalmente os filósofos da educação. Os filósofos mais contemporâneos e menos contemporâneos, porque essa situação de fragmentação, ela foi percebida rápida, logo depois da chamada revolução digital. Porque vocês sabem que os historiadores principalmente gostam de estabelecer períodos. Nós tivemos a revolução industrial, um período bem específico, e ela foi se estendendo. Mas quando nós conseguimos associar comunicação móvel e colocar na comunicação móvel, que são os nossos celulares, acesso à web e à internet, aí já se percebeu que nós teríamos uma mudança completa na constituição das sociedades mundiais. E que isso poderia potencializar a capacidade humana ou poderia fazê-la entrar em declínio. É evidente que com a inteligência artificial associada aos interesses lucrativos financeiros, ela foi para o declínio. Se as democracias permitirem, a força dessas grandes empresas financeiras vinculadas à inteligência artificial, elas não permitirão que haja regulamentação da rede social para separar o que é fake news do que está acontecendo. Para não se definir o que é fake news, não haja agência de checagem para nos alertar. Essa informação é tendenciosa e ela possui distorções. Estamos vivendo uma época difícil, queridos. E cristão não só não cai em fake news, como ele também não cai, como ele também não dissemina notícia falsa ou desinformação. Porque se vocês não leram, né, leiam o documento do Papa Francisco que fala a respeito disso. Não sei se chegou a ser um documento, mas ele tem algumas orientações a respeito do que significa desinformação e notícia falsa. A notícia falsa tem uma característica, a desinformação tem outra.
sabe qual é o pecado? Está nos mandamentos da igreja. Opa! Levantar. E eu vou contar uma coisa para você que causou uma polêmica na quaresma do ano passado na minha paróquia. Ele disse assim: olha, gente, nós temos as orientações da igreja para fazer uma boa quaresma, entre elas, exame de consciência e confissão. Mas assim, vão além do trivial. Para tratar os seus pecados, pense na sua relação com as redes sociais. Inclusive, faça esta pergunta para a sua consciência: fui eu um disseminador de falsas notícias? E percebi assim a assembleia, uns dando risada, outros preocupados, como assim? E aí eu citei o Papa Francisco e disse: comunicar falsa notícia ou promover falsa notícia é levantar falso testemunho. Cristão só comunica a verdade. Nós não podemos nos comprometer com uma cultura que está sendo alicerçada no falso testemunho. É falso testemunho. Tem muita coisa que é falso testemunho. E assim por diante. Eu não sei se vocês souberam, eu agora não me recordo qual estado do Brasil, qual cidade, qual estado do Brasil, mas uma pessoa foi assassinada. Isso não ocorreu comigo no passado, mas eu não vou me recordar em que ano. Uma pessoa foi assassinada porque foi postada na rede social, postou-se na rede social, um homem, ele havia abusado sexualmente de uma menina e ele foi assassinado. Pergunte se era ele. Para vocês perceberem a desgraça que a rede social é capaz de fazer quando nós não estamos lidando com a verdade. E sinceramente, eu louvo a Deus porque a nossa democracia está resistindo. Com muita peleia de polarização, mas a nossa democracia, ela está resistindo. E essa lei foi fundamental, e eu espero que ela não seja revogada jamais. Celular fora da escola, inclusive no intervalo. Vai brincar com seus amiguinhos, não com a inteligência artificial. Vai brincar com seus amigos. E finalmente eu vou ter um respaldo disso, porque sem a autorização dele eu já arrancava da catequese. Agora então eu vou deitar de novo. Porque na minha palavra, vocês acham que eu permitia? As mães saíam fazendo cara feia e eu dizia assim: é pro bem do teu filho, eu sou pastor de almas. Nesse quesito de catequese eu sei melhor o que ensinar que o seu filho precisa. O seu filho precisa do evangelho, não do celular. O celular é para ensinar na sua casa. Essa semana eu vi a informação que já havia movimento de jovens, de estudantes, querendo protestar contra essa medida. Se os nossos celulares não podem, nós não vamos também. Eu imediatamente pensei: isso aí é um problema de família, não é um problema de... Perfeito, porque eu ia complementar exatamente isso, mas aí é uma questão da falta de consciência da família, que não percebe a sua responsabilidade na questão. E a responsabilidade é desmotivar qualquer motim, porque isso é motim, desmotivá-lo e ainda exigir a adesão integral a esta regra, porque é para o próprio bem da sua formação, aliás, de fato para o bem da sua formação, porque eu tive um professor de história, né, que dizia, o Nelson, dizia assim para nós: João chorando, sou novo. Tinha o seu nome, né? E aí, ele, para todos os alunos de todas as séries, ele dizia assim: o pouquinho que você deixar de aprender hoje é possível
que faça falta no futuro. Então, se concentre, preste atenção. Pouquinho. Eu adorava aula de ciências, mas eu tinha uma professora assim com uma metodologia japonesa, inclusive, né? Metodologia complexa, né? Então eu me desdobrava para estudar mais a disciplina dela. E aí, eu nunca imaginei, por exemplo, porque às vezes você fica pensando assim, mas quantos conceitos científicos, né, tão precisos, minuciosos, cada pequena palavrinha com seu significado numa determinada questão, enfim. Um belo dia, sou eu sentado tendo aula de bioética na faculdade de teologia, e jamais poderia eu imaginar que os assuntos de genética dessa santa professora chamada Regina fizeram toda a diferença. Dá para imaginar? Dá para imaginar? Eu estudava aqueles conceitos, né, de genética, como por exemplo, né, quando o Mendel começa a fazer as suas experiências híbridas, né, das ervilhas de folha lisa e rugosa, e ali ele foi estabelecendo o genótipo e o fenótipo das espécies. Tudo isso deu base para o que depois seria aplicado no código genético humano. Naquele dia, eu disse no meu coração assim, feito prece: obrigado, Senhor, porque estes réis mortais realmente não sabem das coisas. Eu estava sentado estudando bioética na perspectiva cristã católica e eu tinha uma base extremamente sólida de genética por causa dessa gentil, generosa professora de ciências, a Regina. E ela era assim. Nós tínhamos 3, 4 aulas semanais e era uma aula por dia. Ela dava 40 minutos para 4 disciplinas e uma provinha do conteúdo da aula seguinte, anterior. O conteúdo dessa ia para a próxima aula. E ela não provinha. 3, 4, 5 questões. Estabeleça as bases das mitocôndrias. Vamos lá. Muito bem, deixa eu passar o slide que a gente tem que ver como é que se combate, né? Gente, somos cristãos, aliás, temos o nosso querido João na canção nos incentivando em frente a essa multidão. Nós temos que enfrentar os contravalores e é preciso conhecer quais são os recursos dos cristãos. Deixa eu voltar, porque daí eu complemento com o restante da. São cidades diferentes das de outras épocas, exigindo, portanto, que a ação evangelizadora seja pensada, levando em conta a sua complexidade. A contemplar as cidades com inúmeros desafios, o olhar dos discípulos missionários identifica de imediato muitas formas de sofrimento. Essa parte eu gosto. Porque assim, se vocês questionassem, quando esse documento foi elaborado, vocês questionassem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com a seguinte pergunta: qual é a realidade humana mais favorável para anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? E eles responderiam: o sofrimento humano. Vocês querem atingir um público-alvo? Nós, no Movimento Irmãos, queremos atingir o público-alvo. Pensemos os que mais estão sofrendo. E não tenhamos medo de oferecer um curso de irmãos. Lá atrás, eu sei que a Santa vai concordar com você. Lá atrás, nós estávamos sempre diante de um perfil ideal para inserirmos o candidato no curso, não é mesmo? Isso deixou de existir? Não. Mas a igreja está dizendo para o movimento de Emaús: há uma realidade que sensibiliza a existência
torna mais aberta a aceitação de Jesus e seu Evangelho. Com ele se identifica, porque ele também foi um servo e sofredor, refletimos ontem. E nessa possível identificação, alguém que se entregue a Deus, inicie seu processo de conversão e componha a igreja para cooperar na evangelização. E aquela palavra é importante. Nós precisamos identificar de imediato formas de sofrimento, dentre as quais a pobreza, o desemprego, as condições precárias de trabalho e habitação, a devastação ambiental, a falta de saneamento básico, espaços de convivência, violência e a solidão. E eu vou inserir, voltamos nós para os problemas da rede social e a automotivação. Vamos fazer uma rápida enquete aqui. Quem já ouviu falar sobre jovens próximos à sua realidade? Sua realidade familiar, amigos, conhecidos. Jovens, pode colocar uma faixa etária entre os seus 12, 13 anos até mais ou menos os seus 18, 20 anos, que aderiram à prática do automotivamento. Eles ficam se cortando, eles ficam se brincalhando. Levanta o braço quem já ouviu falar. E eu tenho na catequese, você é mais velho. O negócio é o seguinte: deu 80% da sala. Certo? Rápido e rasteiro respondam. Há um sofrimento que nós não compreendemos esse comportamento, sim ou não? Sim. Sim. Como nós iremos auxiliar esta pessoa na superação? Fazendo de conta que o problema não existe ou nos colocando à disposição para minimizar a sua solidão? Porque essa questão ela está associada a uma solidão existencial, mas não é de companhia virtual. Sabe aquela companhia da amiga que sempre atende a minha videochamada? Eu coloquei uma pluma nova no anel, aí eu ligo para ela para mostrar. Não. Se trata de outra coisa. Se trata de dar ouvidos. Pode ser ombro. Você coloca o seu ombro à disposição para que ela recline a cabeça e você faz a famosa pergunta: está acontecendo alguma coisa? Eu estou aqui à sua disposição para Deus. Nossa, mas esses deveriam ser os candidatos? Queridos, eu vou lhes dizer uma coisa. Quando a igreja nos convoca para estabelecer alguns critérios, e entre esses critérios, priorizar aquilo que de fato é prioridade, precisamos começar a pensar no perfil. A gente mantém o estabelecido pelo movimento, mas de vez em quando a gente vai encaixando situações que precisam da nossa ajuda. Entende? Porque senão dá a impressão que a gente vai aderir integralmente a essa sugestão e vamos deixar de lado toda a nossa experiência histórica naquela construção do perfil. Não, mas é possível que a gente faça a inserção. Ficou claro? E todas aquelas situações são situações de vulnerabilidade que favorecem sim o nosso trabalho evangelizador. São sim, pode passar o olho rapidinho. São situações que favorecem sim um público específico. Até mesmo aquelas circunstâncias, por exemplo, devastação ambiental e falta de saneamento básico, certo? Conversa com o pessoal de Minas, do mais simples ao mais douto, e pergunta para ele como é que repercutiu aquele maior acidente ambiental da história do Brasil. Conversa com o menino. Tem mineiro aqui. Se você me disser que não nos impactou, não nos fragilizou, e em certa medida
original, ele trouxe as mais diversas reações. Fez os que tinham fé perder fé. Fez os que já eram críticos às barragens se mobilizarem mais ainda para que a indenização ela seja estabelecida. E o ano está louco. As famílias que nunca se preocuparam em se organizar para qualquer coisa, não em âmbito social, principalmente as famílias que não reencontraram seus entes queridos porque ficaram soterrados na lama de rejeito, que é essa a palavra correta, né? Na lama de rejeito. Rejeito é aquilo que após a geração ocorrida não se aproveita. A pessoa ficou soterrada na lama de rejeito. As famílias que não viram mais seus entes queridos tiveram que aprender a se organizar, porque perceberam que se dependesse do Estado ou da empresa, nada seria feito. E tem aqueles que não perdem a fé de jeito nenhum. Foi algum sinal de Deus? Estamos fazendo coisas erradas, precisamos mudar. Impacta de alguma forma, impacta. Eu fico imaginando como o pessoal de Minas, né, começou a realizar a palestra no Núcleo Cerca. Se eu fosse palestrante no Núcleo Cerca, o jovem ia ser a primeira foto. A tragédia no Minas. Você viajou, Beatriz? Vocês estão percebendo? Para se abordar dentro do próprio curso. No momento atual, pelo qual passam o mundo e o Brasil, a conversão pastoral se apresenta como desafio irrenunciável. Esta conversão implica a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias. Qual é o nome que as nossas comunidades recebem? Comunidades missionárias.
comunidades missionárias Emaús. E pequenas, às vezes, também lá na minha diocese, colegiado, secretariado, percebo assim um certo desânimo, porque nem sempre o trabalho implica em novas adesões, novos participantes, renovação da escola missionária, renovação das equipes de trabalho futuros, não obtivemos resultado. E ela continua uma pequena comunidade. Sentam-se em alento com essa orientação da igreja. Há uma prioridade da igreja baseada no próprio Cristo. Ele chamou 12, é uma pequena comunidade missionária. A igreja está nos incentivando a nos lembrarmos desta postura do Senhor e que a gente se reconheça e viva intensamente, apesar dos desafios, em pequenas comunidades missionárias, e ali a gente insere a palavra de Emaús. Sabe por que a gente gostaria assim de massa? Porque daí a gente meio que se perde lá, né? Bastante gente que ninguém vai me perceber e vão me incomodar. No fundo, queridos, a preocupação com comunidades grandes talvez seja pelo desejo de não ser percebido, e assim o comprometimento é menor. Agora, quando o número é reduzido, uns percebem os outros, e aí fica difícil da gente se esquivar da nossa responsabilidade, do nosso compromisso evangelizador. Entende? É claro que passa despercebido, alguns passarão despercebidos quando o número é grande. Isso sem dúvidas. Pode argumentar, irmão. Eu acho que quando você está no maior número, você está vendo mais pessoas caminhando remando do mesmo lado, fazendo a mesma coisa que você fica muito mais animado do que 3, 4. Eu acho que o entusiasmo que o ser humano passa por outro é muito maior do que esse medo de ser percebido. Então, irmão, mas na realidade é assim, vamos juntar tudo, né? A cultura da fragmentação, ela nos lança num subjetivismo de relação excessiva consigo mesmo e os links com as páginas afins da pessoa. Quando Cristo chamou 12, ele chamou 12 num universo bem pequeno, né? Que seria relativamente, se você fosse comparar com a população hoje, ele chamaria, será 1.500, será 12 mil, 100 mil pessoas. Mas eu acho que 12 naquele momento era muito tempo. Hoje, esses 12 seria uma representação muito menor. Então, eu acho que quando você está numa comunidade muito pequena e ela não avança em números, você cai no número. Então, mas vamos lá. A questão da cultura na qual nós vivemos, ela lança, né, a existência humana, principalmente a juvenil, que pega muito dessa cultura para o seu imediatismo, subjetivismo. Sua relação consigo mesmo, seus interesses pessoais são somente aqueles. Essa é uma questão. Esse tipo de dado cultural, ele acaba vindo para dentro da igreja, ela querendo ou não. Razão, o jovem fez o curso, ele pode perseverar ou não. Esse tipo de comportamento ele é potencializado e favorecido quando nós temos massa. Mas ele não vinga quando ele está num número reduzido, porque ele vai ser percebido e as pessoas vão acabar questionando. E aí, eu venho com você, será que a gente poderia conversar? Ele vai ter que deixar de lado o seu instrumento, né, de conexão com o mundo para tentar se relacionar com os integrantes daquela pequena comunidade. Então, o que nós vivemos hoje, e é nisso que nosso documento está alicerçado, é que a massa, necessariamente a massa, ela
pequeno grupo invisível. Aliás, deixa eu corrigir. A massa torna o indivíduo invisível. Ele passa completamente despercebido. Eu vou dar um exemplo para você, irmão. Vamos supor que a gente consiga reunir mais ou menos num show. Não precisa nem ser show. Pode ser um show de evangelização. Quem está na onda da cabeça aí? Paulo de Deus? Shalom, Paulo de Deus? Paulo de Deus faz show? Não, Paulo de Deus. Paulo de Deus vem em Valença. Valença tem cerca de 60 mil habitantes. Valença toda vai para lá. Certo? Valença toda vai para lá. E aí, no meio daquela multidão reunida, uma pessoa começa a passar mal. Não querendo chamar a atenção, ela vai se desviando das pessoas e tentando procurar um espaço para respirar melhor, enfim, para ver se recompõe. E aí, não conseguindo, ela desmaia. São 60 mil pessoas. Quem é que vai perceber que ela está passando mal? Eu vou lhes dizer quem vai perceber. As 5, 4 pessoas que estão ao redor dela, não é mais que isso. É disso que o documento fala. É percepção. Agora, eu disse no começo, às vezes o nosso colegiado, o nosso secretariado e as nossas escolas ficam desanimadas porque a gente se esforça e não obtemos resultado, né? Essa é a questão. Os cristãos não podem estabelecer como meta jamais resultados, porque a cruz não tem resultado nenhum. O movimento de Cristo, daí nós entramos na teologia bíblica. O movimento de Cristo é um movimento que começa nas regiões periféricas e vai se encaminhando para o centro religioso, político, cultural, econômico, Jerusalém. E ele tem razão, eram povoados pequenos, em termos de proporção, 12 até que era para a época bastante. Mas ele vem com o seu movimento evangelizador, a sua atividade messiânica, salvífica, até chegar na capital. E durante o caminho, nós teremos 3 grandes movimentos. Primeiro, ele é um desconhecido apontado por conhecido. João Batista, no começo, era bem mais conhecido que o próprio Jesus, o Cristo. Ele sai da condição de desconhecido e passa a peregrinar, né? Passa a fazer o seu itinerário evangelizando, anunciando o reino com palavras e com obras. A fama vai se espalhando segundo os evangelhos e o número de seguidores vai se ampliando, no ponto dos evangelistas registrarem que ele era seguido por uma grande multidão. No meio dessa multidão ocorrem escolhas. Ele não ensina totalmente a multidão, mas separa 12, e essa é a pedagogia de Jesus, pequena comunidade comprometida, disposta a sacrificar-se, quer aprender e assume com ele a evangelização. Ele vai ensinando esses 12. Mas a multidão, de certa forma, vai continuar a seguir. Há um determinado momento em que o ensinamento de Jesus Cristo desagrada. Quando ele diz assim: olha, vocês estão me procurando porque eu multipliquei pão, ou seja, o interesse de vocês é serem saciados de pão, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nos sinóticos, nos 3 primeiros evangelhos, esse momento é chamado de momento crucial. Quem gostou do ensinamento continuou seguindo, quem não gostou voltou para casa e nunca mais seguiu. E a partir daí, multidão, irmãos, se transformou em ninguém. Ninguém. A cruz será um resultado de 4 pessoas. Quem são eles? Maria, João e as outras 2. Esse
esse chamado olhar igual, por isso sinótico, né? O mesmo olhar dos três evangelhos, ele nos ajuda a entender que sim, nós estaremos numa espécie assim de movimento. Um movimento que oscila entre multidão e pequena comunidade, multidão e pequena comunidade, um número maior e um número menor, um número maior e um número menor. Nós, quando estamos diante do movimento de Emaús, fazemos as duas experiências, pelo menos no Nacional reconhece que a maioria de nós faz. São os nossos períodos históricos. Tem colegiado, por exemplo, mesmo, que chegou num boom e de repente ele veio para um grande declínio. A gente faz essa experiência, né? E ela traz para nós uma lenda, eu chamei de lenda, uma lenda, porque uma hora talvez ela venha ter uma participação maior que nos anime. Mas quando ela tem um declínio de participação, não pode nesse momento haver da nossa parte esmorecimento. Pelo contrário, nesse momento deve haver da nossa parte perseverança e associar espiritualmente o nosso esforço ao sacrifício de Cristo. Nos sacrificamos e nem sempre obtemos resultado. Agora veja bem, gente, obtenção de resultado não é uma palavra bíblica, não é uma palavra católica, resultado. Essa palavra é do mundo matemático, financeiro. Nós podemos fazer um curso com 50 jovens, que um volte à Maranata de acolhida. Esse foi o resultado que nós entregamos. Sempre podemos usar a palavra resultado, mas essa é a vida que nós entregamos para nosso Senhor Jesus Cristo naquela Maranata, agradecendo todo o esforço que Ele fez através de nós para alcançar muito. Na igreja, essa palavra, custo, benefício, Perfeito, irmão. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que não é barato, certo? A gente investir o dinheiro nos cursos de Emaús, mas o irmão sintetizou de modo perfeito. Custo-benefício. Não existe custo-benefício quando nós estamos diante da evangelização em nome de Jesus e da igreja. Risquem essa questão, não há. Talvez você seja aí da área financeira, econômica. Irmão, Deus te ajude, continue firme. Mas assim, a forma como nós olhamos para o nosso trabalho e a realidade é olhar de Jesus. E é bonito porque ele é um itinerante, né? Ele é um itinerante. E ele vai caminhando e semeando a palavra. Ora a multidão, ora um pequeno grupo, e lá na frente o seu sacrifício. O interessante é que ele vai aderindo quem quer. Permanece com ele quem quer. Fica com ele quem quer. Ele não faz exigências, existem, mas ele não obriga. Ele deixa que cada qual faça pleno uso da sua liberdade, continue ou não seguindo. Pois não? Na aluna anterior, a gente viu lá assim, uma série de problemas que a gente vive e aí vamos trazer para o nosso país, para a nossa região. Nós temos aí 136 alimentos e ainda temos outras ordens. Mas na pandemia descobriram uma classe social que a gente conhecia, que eram os invisíveis, né? O problema é que todas essas situações, elas não diminuem, elas só aumentam, só fica maior. Será que não está faltando efetividade, não está faltando mais imposição do nosso trabalho? Entendeu? Porque a coisa só vai perdendo, só vai ficando pior. Então, vamos trabalhar com os termos de tendência. A tendência é a percepção cada vez maior desse fluxo, né? E bem posto pelo Senhor, na pandemia. Na pandemia. Isso reconhecido de um lado. Do outro lado, alguns estados estão tentando se
Porque se você considera a Constituição, o Estado deveria garantir que essas pessoas tivessem acesso absoluto, mas não têm. Então existe uma falha do Estado que não corresponde a uma exigência constitucional. Por outro lado, as grandes empresas não conseguem proporcionar para os cidadãos e cidadãs o emprego, seja ele emprego, como a palavra, né? Todos os seus benefícios, né, estão nessa palavra, como a precarização. E aí, meu irmão, tem a lacuna do empreendedorismo. Parece que entre um Estado ineficiente no uso dos impostos e do outro lado, a insuficiência gerada pela iniciativa privada abre um espaço da iniciativa pessoal que tem sido chamada de empreendedorismo, correto? São os invisíveis que apareceram. O que está acontecendo é que este setor da sociedade, esse fluxo da sociedade, ele ficou esmagado entre uma coisa e outra. E ele realmente está aumentando, porque as grandes empresas estão se fundindo e para se fundir também mandam embora, e o Estado continua na sua ineficiência. Entende? Então o cidadão, ele hoje está diante de um dilema. Ou ele avança, e ele compõe esse grupo, entendeu? Que só aumenta. Ou então ele vai engrossar as fileiras dos desempregados atrás do benefício social. E aí, veja, essa síntese que é da conjuntura da própria igreja, querido, essa síntese, ela pode ser aplicada no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos da América. E todo mundo diz que é a economia mais, né, sólida, pujante, consistente, que lá você pode fazer investimento que você não se frustrará. E por aí afora vai o discurso, né, de enaltecer a economia americana. Tá, mas e o que dizer com os atuais patamares de desemprego? Começando por aí. E o que dizer da contradição das novas decisões? Como os americanos relegam a si os melhores empregos e até se formam para essas necessidades, precisam dos latinos, que eles estão mandando embora. Precisam dos latinos para ocupar determinadas áreas do setor de trabalho que os americanos desenham, agora eles são postos, né, nos aviões e trazendo de volta. É um contrassenso que deixa uma grande interrogação e tem a ver com aquilo que você está falando. Vai aumentar a demanda para nós e para eles. Para eles não encontrar mão de obra. E para nós, esse pessoal vai voltar desempregado, lá vamos nós para os seguros sociais. Vamos trazer isso para a fé cristã católica. Hoje, se a gente sentar para conversar com um jovem a respeito do que ele deve considerar isso, olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Querem aproveitar bem esse documento? Lá de vez em quando, tragam profissionais das áreas que interessam os jovens para falar sobre esses assuntos. A escola missionária não precisa ter um rigor temático doutrinal. Ela pode se abrir para todas as realidades juvenis, inclusive o mercado de trabalho. Qual o problema de trazer lá alguém da própria comunidade que esteja trabalhando com empreendedorismo e venha ajudá-los a perceber quais são as perspectivas mais proeminentes, as de maior possibilidade? Entendeu? Nós fazemos isso lá tranquilamente. A gente faz uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Porque você tem razão. O que o documento está dizendo? Eu tenho uma realidade na minha frente. Se eu sou uma pequena comunidade interessada pelo jovem em sua realidade, eu vou perceber que ele se encontra desempregado por algumas razões. De repente, torna-se relevante trazer uma pessoa que possa ajudá-lo a ter as suas possibilidades. Que tal se você se formasse nessa área? Já fez um teste vocacional? Quais são as suas aptidões naturais?
né? O que hoje parece que no currículo nacional, na base do currículo nacional, está como projeto de vida. Projeto de vida. Finalmente, o Estado ensina uma matéria interessante nos últimos tempos. Eu lecionei essa matéria, inclusive no Colégio de São José. Chama-se Projeto de Vida. Ajudar os jovens a começar a pensar, não no último ano do ensino médio, mas começar a pensar no primeiro ano do ensino médio, o que ele pretende fazer daqui a 3 anos. Porque de última hora ele vai fazer péssimas escolhas e no meio do caminho vai desistir. Ele está ficando no 7º em diante, atualmente. Atualmente a partir do 7º, melhor ainda. Melhor ainda. Vai entrar no 5º. Olha, está no 7º, talvez vá para o 6º, disse aqui o professor. Fantástico, porque daí você começa a criar na consciência desse jovem uma possibilidade. Qual? A possibilidade de começar a pensar o seu futuro, mas não pensa no futuro, pensa no futuro antes do futuro. E chama para um projeto de vida, né? Porque eles também. É que me lembrei de uma coisa que você está A analisando. vida dos pobrezinhos, né? Pessoas que gostam, eles não têm plano de vida. Não, sem plano de vida nenhum, sem perspectiva de vida nenhuma. Muito bem, aí respondendo essa questão, irmãos, a gente acabou pulando, foi mais ou menos razoável. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Porque uma coisa que eu pensei, você fala sobre evangelizador. Certo? E às vezes eu estou pensando no evangelizador. Certo. Quando você é evangelizador e está sozinho, Tá. Perfeito. agora quem é cada multidão lá é evangelizado. Entendeu? Certo. Então aí existe uma desconexão sobre essa verdadeira. Não, perfeito. Eu acho assim que, vamos lá, considerando o evangelizador, né? Considerando aquele que evangeliza, ele se sente assim menos desgastado, né? Quando encontra mais cooperadores. Eu tenho a impressão assim que, para essa questão, irmão, Você entendeu? Entendi. Outros imaginar que o Carlos parece. é que eu estou tentando ser assim, didático. A única solução para essa questão chama-se sucessão. Seria mais ou menos assim. Como é que é seu nome, jovem? Como? Então, vem aqui. Do meu lado. Você está vendo que ele é alto, né? Então é mais ou menos assim. Está levando aqui, eu vou brigar com ele nunca. Veja só. Eu acredito que uma possibilidade, vou deixar uma possibilidade de reflexão para a sua outra posição. A única forma que a gente consegue, de fato, resolver essa questão especificamente do evangelizador chama-se sucessão. Eu preciso trazer alguém perto de mim para que essa pessoa seja minha responsabilidade a partir de algum momento. E na troca de experiência contínua, quem vai estabelecer esse tempo de troca contínua de experiência são ambos. Você vai passando para essa pessoa sem deixá-la desistir, ainda que a sua comunidade seja pequena, mas você vai. Tudo que você aprendeu, tudo que você conquistou aos trancos e barrancos sem ajuda, tudo, absolutamente tudo, você vai partilhar para que num determinado momento você tenha pelo menos uma pessoa que reveze a missão. Porque assim, a sua fala não só é angustiante, como ela também revela um problema da igreja. Às vezes nós não encontramos pessoas e passa-se o tempo e nós ficamos lá 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. E aí estão resgatando essa teologia novamente, ajudando as nossas comunidades a perceberem que se faz necessária sucessão. E aí é aquilo que eu falei ontem lá para os cantores. Chegou a minha vez de colocar o violão na sacola, porque nesse curso, tudo que eu sabia eu ensinei, agora quem vai fazer é o Todd. Seu nome é Todd mesmo? É o Ellison. Ai, vocês são terríveis. Obrigado, querido. Deus abençoe.
Ele está agora com o violão desassacado e nesse curso a responsabilidade é dele. E eu quero aproveitar o ensejo para os cantores que teriam que prestar atenção em mim agora aqui. Eu leio usei os cantores como exemplo. Se tem algo que cantor precisa para trabalhar bem com os demais, ter claro em sua consciência é: se você não está incentivando, recorra ao silêncio. Não desestimule. Outra coisa, não pegue todos os critérios que você aprendeu e foi aplicado consigo, você aplicou para si mesmo, assim é melhor. Não pegue todos os critérios que você aprendeu e aplicou-se a si e imponha no quarto dia, logo após o término do curso da pessoa. Você já está há 5, 10, 15, 20 anos. Ele está na seara agora. Só o acompanhe. É como o papai e a mamãe faz sua criança em cima da bicicleta. Né? Começa com rodinha. Aí você fica lá, a criança vai para lá e vem para cá e você, de boa. Não tem muito esforço, é só olhar. Aí você resolveu avançar. Você tira a rodinha, mas continua segurando na seleta. Aqui você chama do quê? Cilindro. No banco. Você segura no banco e vai para lá e para cá. E num determinado momento, quando você percebeu que está atingindo o equilíbrio, porque você segura um pouquinho e solta, segura um pouquinho e solta, aí você solta e ela vai. Claro que ela vai perceber que alguma coisa não está lá atrás, né? Você ficou lá para trás, aí ela olha para trás e cai gostoso. Ai que delícia. O processo de sucessão exige essa sensibilidade de você acompanhar para que não caia mais na bicicleta e faça. Agora, o que significa espiritualmente? Vamos lá, irmão, essa aqui é boa. O que significa espiritualmente você incentivar e recorrer ao silêncio se não tem o que dizer? Significa não apague a chama que ainda fumeca. Porque infelizmente, dependendo da forma como a nossa postura ela seja assumida, a gente ao invés de agregar distancia, e as pessoas, aí que a comunidade pequena vai deixar de existir. Em outras palavras, deixa o outro brilhar com o seu brilho. Deixa. Eu tenho tanto medo daqueles cantores que reconhecem o talento do outro, mas tem um pouquinho de ciúme. E isso serve também, olha, para todas as outras funções, porque a gente pode sentir ciúmes que a palestra do outro é muito boa, e a gente sente ciúmes. A gente sente ciúmes do timbre de voz do outro cantor, lindo, e eu acho que o meu não é. A gente sente ciúmes daquele testemunho, porque a história da vida dele é magnífica, mas a minha vida parece tão sensata, tão sem graça. Queridos, fujam dessas ciladas. Primeiro, isso é tentação. Fujam dessas ciladas. Isso é tentação. Segundo, nós precisamos de autoconhecimento tão menos profundo que me faça realmente saber quem sou eu, e quando eu vou lá para fazer aquilo que me compete, eu faço com satisfação, alegria, carinho, amor, fé, sem inveja nem ciúme de ninguém. Cada um, seu dom, seu talento, seu carisma. É assim que a gente caminha. Porque ali nós estamos vendo que a conversão pastoral só existe quando eu estou disposto a me converter. Aí eu ajudo o redor a converter-se também. E outra coisa, palavras, cuidado com palavras. Aí tu está tocando errado, né? Não
Não sei se é uma frase boa. Olha, eu coloquei na avaliação lá, tem uma parte do seu conteúdo de palestra que não está legal. Não, né? Eu vou dramatizar. Eu estou com a minha folha de avaliação. Se encontrou no meio ali da colocação da palestra, se encontrou num momento difícil, não consegue ter um olhar mais místico das coisas. Aquela avaliação que não foi adequada para você é exatamente o que o jovem está ouvindo. Mas, então, irmão, aí vamos ser cristãos e bíblicos. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo pede a correção fraterna, o Monsenhor Calazans está te chamando nessa terra. Chame a pessoa. É você que está tendo um problema com ela. Sabe? Essa é isso. Vamos usar o português claro agora aqui, né? A prática do mandar recado, ela não é tão honesta como se pensa. Embora existam algumas pessoas que não têm tanto problema assim. Mas, já que nós somos cristãos e temos uma recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo, que tal a gente começar pela forma correta? Faça uma avaliação bem caridosa, bem generosa, com expressões mais amenas. E aí, na hora de você resolver as diferenças, olho no olho, olha, preciso conversar com você, porque isso aqui nós não está legal. Essa honestidade as nossas pequenas comunidades precisam, irmão. E eu nem estou mandando recado porque eu não conheço Valença. O que eu estou dizendo é que nós estamos diante de alguns dilemas que estão sendo expostos e eles esbarram no nosso processo evangelizador e precisam do nosso testemunho. Aí a evangelização ganha consistência. É uma prática minha, perdão, diálogo, franqueza. Porque ele tem razão, coisas precisam ser ditas. Realmente honestidade é fundamental, transparência é fundamental. Agora, recorrer a certos recursos que o próprio movimento permite, ele nem sempre é bem sucedido, porque ele pode aumentar a animosidade,
pode aumentar o conflito, pode até fazer com que ocorram umas resistências, e por aí afora vai, porque às vezes alguns desistem por causa disso. Ou assim vai, irmão, manda ver, perdão. É que ele ergueu o braço já faz um tempo. Para alguns, você falou de sucessão, né? Esse é o exemplo dos cantores. Primeiro exemplo que você deu, que eu assim, só que na prática, e realmente eu acho que a gente vai fazer equivalência a uma determinada secretariado, que é a edição do Brasil, e eu me falo, é o uso de fundadores, e desde o semestre, assim, já vinha vendo que a gente ia acontecer algo, assim, de profissional, acidente, que ele chegava no caminho, a gente já havia tudo, a gente ia lá, depois para frente, a gente mesmo falou que eu vinha falando, de fato também vinha falando, então brincadeira mesmo. Ó, assim que funciona, se prepara que passa vocês, vai se parar, não vai ser seu nome, daqui a pouco eu tô, foi brincadeira que eu tava falando, preparando isso é sucessão. E quando ia chegando perto, mais ainda, pô, a gente viu de fato, quando a gente conversa pessoal, cara, a nossa maior capacidade desse tempo é ver que a gente não lembra da gente, que nem eu cheguei agora correndo ali, nós estavam aqui mesmo lá, estavam falando de hoje, então, foi direto, eu falo já da questão. E é isso que você falou, é isso que a gente deve fazer, eu acho. O interessante é que, em termos de resultado, aí a gente usa a palavra resultado, não sendo para a igreja a mais apropriada, né? Mas assim, eu volto a reafirmar, né? A quantia de cantores que eu vi aqui, ela excede o que a gente tem visto por aí, certo? As meninas queriam colocar alguma coisa em relação a isso, já que eu citei os cantores sobre o assunto. Vocês são fraternas ao se corrigir, meninas? Não, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Como o menino se corrige quando não está legal e sai, né? Parou, vamos começar de novo. Parou, não está legal, parou. Não, mas não é possível. É por aí. É que caramba, meninas, elas vão comer sozinhas arrastando o negócio. Aí no final, não está errado. Oi. É por aí. Aí eu acredito que a correção fraterna vai ser um desafio contínuo, mas é o que a gente vê, eu participo várias vezes, participo dos ensaios, e vou lá para ajudar e a gente percebe isso. Me digam que oração, por favor. Se era 1h e começou às 12h30, já é para agora, né? Para agora. Estamos meia hora atrasados. Então é o seguinte, pergunta agora também, né? Os grupos deles. Vamos lá. Essa pergunta vai ser um pouco específica porque nós não podemos levar em consideração São Paulo, nem Rio de Janeiro, nós temos que levar em consideração Valença, certo? Então vamos lá. Olhando para a realidade de Valença, frente a uma sociedade fragmentada e imediatista, quais têm sido as iniciativas criativas? Quais têm sido as iniciativas criativas
para romper esses contravalores e anunciar o Evangelho de Cristo. Romper esses contravalores e anunciar o Evangelho de Cristo. Eu acabei não dizendo pela manhã sobre a escolha, né, de alguém que vá ali durante as reflexões, anotando, facilita, né? Então escolham alguém que não precisam ser os mesmos da manhã. E aí anotem, tragam as respostas. Gente, eu acabei não falando sobre criatividade, mas isso é fácil de fazer. Foi? E anunciar O Evangelho de Cristo. O que significa criatividade? Ela possui duas fontes e as duas precisam unir-se. As Escrituras afirmam que o Espírito é criador, portanto, o Espírito Santo e seus dons tornam-nos criativos. E devemos associar os dons do Espírito à inteligência humana, para que a gente seja criativo. E criatividade, ela pode ser realizada com os recursos da própria rede social. Eu vejo que alguns vídeos que são feitos por vocês no TikTok são extremamente interessantes. Ou então